Olá, como estão? Vamos para mais um episódio do Go Talks, o nosso podcast de engenharia, tecnologia e facility manager. Hoje eu tenho a honra de duas ilustres pessoas que estão aqui comigo, duas pessoas que representam muito o nosso mercado e que eu acompanho desde que eu entrei nesse mercado, são praticamente meus professores. Vou começar com ordem alfabética, então, para a gente não dizer quem é o primeiro e quem é o segundo. Antônio, Bob e Luiz Tossi. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos. É uma honra estar aqui pela segunda vez. Nosso primeiro episódio foi extremamente divertido, então espero que a gente consiga fazer esse episódio também tão divertido e descontraído como foi o anterior. Também agradeço bastante. Meu primeiro episódio aqui com vocês. Eu, como sou mais idoso, né? Então, tô começando aqui. O mais idoso sou eu, você sempre esquece. Eu tô começando aqui, mas vamos lá. Agradeço bastante o convite. Uma honra pra gente estar com vocês. E eu queria que falasse um pouquinho então, Bob, já que é a primeira vez que você tá com a gente, né? O Tossi tava no episódio 4 com a gente, né? Então a produção aí, prepara o link aí do episódio 4. E a gente já conversou, o Tossi já se apresentou. Sua vez, como é que é Antônio Bob? Começou, como chegou nesse mercado? Você já começou, já me Já tem roubada, né? Não, mas é bom, é legal. Na chamada você era o primeiro, cara. Pois é, cara, eu sempre me ferrei na chamada. Eu me formei em engenheiro civil vou falar, vai para vocês saberem minha idade, em 88. Né? Sou formado em engenheiro civil. Comecei na área de construção e tive a felicidade aí no comecinho da década de 90 em acabar indo para essa área de data center, tá? Então, trabalho aí com isso desde 94, 95. Passei por uma empresa aí que disputava na época com a Seco e depois acabei indo para a Seco e basicamente até hoje meu mercado sempre foi data center e área de segurança e tudo mais. Legal. Tossi, quer fazer um resuminho? Não vai ser tão curto, mas eu vou tentar abreviar. Eu só vou te lembrar, da última vez você falou que começou junto com o mainframe. É mais ou menos isso. Bem por aí. Sou engenheiro eletricista, eu sou formado há 35 anos e comecei minha carreira na área de serviço, na área de assistência técnica. Então, eu participei do programa de trainee da Siemens e aí fiquei na Siemens por 12 anos trabalhando nessa área de engenharia de assistência técnica. Então, como eu estava contando antes aqui da gente começar, basicamente na área de eletricidade eu acabei trabalhando com tudo, mas a minha área sempre foi a área de UPS. Então, por isso que eu conheci os CPDs, conheci os mainframes, os discos rígidos. Aí eu saí da Siemens, montei uma empresa de serviço, vendi essa empresa. Aí fui durante alguns anos executivo de uma multinacional na área de UPS, que foi comprada, depois foi comprada de novo. Aí acabei saindo. Nos últimos anos trabalhei bastante com projeto consultoria e atualmente faço parte da Edify. Fui convidado desde janeiro desse ano para assumir a nova posição. Voltei para o mercado após alguns anos, né? Legal. Praticamente desde 2015 que eu estava fora do mercado corporativo. Então voltei com bastante orgulho de fazer parte desse novo desafio que é reconstruir a Edify, né? Então, contando assim bem por cima, a Edify é uma empresa que passou por um processo de spin-off do grupo da Green4T. E hoje nós somos responsáveis pelo fornecimento de toda a área, todos os novos projetos de data center. Legal. Eu cuido da área de vendas, o Bob é nosso CEO e estamos aí para arrebentar. Show. Namoro antigo nosso, nós nos conhecemos há mais de 22 anos. Outro dia eu estava fazendo a conta, lembrando de quando nós nos conhecemos. Né? O bom de ser... Eu tinha até cabelo, né? Eu também. Faz pouco tempo. O bom de ter história, né? De ter tempo de mercado é que a gente tem história. Então, quando a gente começa a bater papo assim, a gente começa, mas quando foi? Aí começa bem a lembrança,
Aí, não, foi ali. De repente, opa, não, foi mais adiante, foi mais atrás ainda. Então, assim, O duro é puxar a memória, né? que vai ficando cada dia Não, mais mas nebulosa. é marcante, assim, porque eu lembro, assim, de palestra de vocês dois. É impressionante, assim. Outro dia, eu até estava conversando com o Tosi, que assim, fui fazer um treinamento, alguém levantou uma lebre. Eu falei assim, não, né? Assim não. O Tosi fez uma palestra no DCD falando isso. Foi até starosta. Aí ele falou assim, não, então peraí. Começou a conversar com o Tosi na hora, pegou a apresentação e falou assim, pô, realmente, a gente tem um negócio aqui, né? E você, Bob, tipo assim, todo DCD, palestrando, falando de infraestrutura, fala assim, cara, esse cara aí sabe pouco, viu? Sabe pouco. E, tipo assim, sem se abalar, perguntas e responde e tem a didática. Então, assim, por isso que eu falo que vocês dois são... Eu tenho bem menos tempo de mercado, né? Quem dera. E assim, são referências mesmo pra gente aqui, né? Vamos lá, então, assim... Queria deixar com vocês que no final a gente tem 3 surpresinhas. Então, quem assistiu até o final aí vai receber 3 surpresinhas. Ainda vamos ter Kinder Ovo, hein? Kinder Ovo. Então, vamos começar com o assunto, né? Esse assunto de infraestrutura de um modo geral. E aí, Tosi, assim, eu tô no mercado, vocês estão há muito mais tempo que eu, mas eu tenho 20 anos de mercado. E a gente tem uma sopa de letrinhas em cima desse mercado de data center, de missão crítica. Assim, em poucas palavras, assim, dá uma explanada pra gente dessa sopa de letrinhas que a gente tem em cima do mercado. Roberto, assim, o mercado como a gente conhece hoje, ele é um mercado relativamente jovem. Então, se a gente fazer uma retrospectiva, até mais ou menos o começo dos anos 2000, se existia o CPD, que eram os centros de processamento de dados das próprias empresas, em que ela era obrigada a construir seu data center, equipar, gerir, porque ainda não existia o conceito de nuvem, não existiam as aplicações de nuvem porque a internet estava nascendo. Então, o primeiro tipo de data center que continua até hoje, que hoje tem um nome bem bonito, né? Não é mais CPD, hoje é um data center on-premises ou enterprise ou de uso próprio. É aquele data center onde a empresa constrói, equipa e faz a gestão da operação. E todo o processamento de dados da empresa está lá, não necessariamente todo, mas pelo menos um core ou uma parte. Aí nós temos a segunda categoria, que foi o que nasceu depois dos anos 2000, que são os data centers comerciais e os data centers de cloud, propriamente dito. Então, nesse período, quando a internet propiciou a começar a construir data centers de colocation, que o nome diz, é aquele data center que ele funciona como um condomínio. Então, tem um construtor e um operador que constrói e loca espaço, vende espaço para você colocar os teus ativos e os teus serviços lá dentro. Então, esse seria o conceito básico do colocation. E aí foi evoluindo para os data centers de cloud, que são as empresas que vendem não só o espaço físico, mas ela vende a capacidade de processamento, ela vende os ativos, vende a plataforma, vende os serviços, aí tem uma infinidade, tem SaaS, IaaS e por aí vai, mas numa maneira maior, assim, mais abrangente, a gente está falando dos data centers de cloud. Agora, vem surgindo nos últimos anos o conceito de hyperscale. Não sei se você está familiarizado com esse termo. Acho que pode explicar, né? Porque a nossa audiência às vezes não tem. Então, o hyperscale nada mais é do que um mega cloud. Então, as empresas de cloud como a AWS, como Google, como Microsoft, foram fazendo campos cada vez maior. Então, quando ela passa de uma determinada potência, então um data center de 30, 40, 50 megawatts de piso branco de área de produção, já ganha o nome de hyperscale. E agora está chegando mais uma brincadeira, mais um temperinho, né, nessa sopinha, que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ainda hoje está se discutindo, inclusive hoje nós temos um painel da Associação Brasileira de Data Center, que, por ser uma coisa muito nova, todo mundo está discutindo qual é o futuro. Como vão ser as construções para abrigar os serviços de inteligência artificial? Que aí é um tema que eu acho que para um outro podcast. A gente consegue fazer outro, que aí vai esse vai longe. Vai longe. Então, pensando nessa questão do ambiente, você falou assim, de tipos de ambientes diferentes e às vezes de
finalidades diferentes. Quando a gente pensa nesse data center, se ele vai ser de uma corporação ou se ele vai ser um negócio em cima do data center, a gente tem uma série de características que a gente precisa definir para esse projeto ou para essa ampliação, enfim, para essa melhoria. Tem norma para esse tipo de escolha? Então, assim, eu vou escolher onde vai ser meu data center, eu vou escolher dentro da minha edificação onde vai ter o data center. A gente tem normas que definem isso? Sim, tem normas e guias de boas práticas. Então, hoje, basicamente, a gente pode elencar que existe o uptime, que não é uma norma, mas é um guia de boas práticas, que ele é muito focado em disponibilidade. Temos uma norma de telecom, que é a TIA 942, que acabou de ser republicada. Então, acabou de ser publicada a versão C. Então, é fresquíssima, tá? Que é uma norma de telecom, mas ela traz em seu adendo vários pontos, no anexo, vários pontos de métricas para você construir e alguns cuidados que você tem que ter na parte de seleção. Tem um guia que é muito bom, que é o ANSI-BICS 002, que esse para mim é um dos melhores, que ele aborda e ele cita ali várias métricas para você fazer um bom site selection. Por quê? Todo local que você escolher, ele sempre pode estar sujeito a um risco maior ou menor. Então, quando você escolhe um local, você vai ver quais são os riscos envolvidos naquela localização. E muitas vezes a gente tem que escolher um local que tem alguma fragilidade, tem algum risco envolvido, mas é o local que tem disponibilidade de energia, que tem disponibilidade de link de fibra, principalmente para data centers comerciais. Então, você admite esse risco e aí você toma ações de mitigação para esse risco. Então, isso faz parte do jogo. Não necessariamente, vamos dizer, na prática, não existe o local ideal. Então, a gente está muito acostumado no nosso mercado, que é o mercado on-premises, que o cliente chega e fala, olha, eu tenho esse cantinho para colocar o meu data center. Então, aquele cantinho tem riscos. Então, você vai usar algumas medidas para mitigar esse risco. Então, olha, tem risco por exemplo, de infiltração de água. Então, você tem soluções que têm um alto grau de proteção de resistência à água. Tem risco de incêndio, porque é do lado de uma cozinha. Eu já peguei alguns projetos desse tipo. Então, você recomenda que não faça, mas o cliente diz, olha, é o que tem. É o único espaço ou é dele. aqui ou não é. Então, você é obrigado a ter medidas de mitigação desse risco. E aí você passa a conviver com ele. Tá? Mas existe sim guias, existem empresas especializadas que fazem esse tipo de seleção, ou profissionais. Tá? Nós mesmos, quando a gente precisa, a gente faz esse tipo de serviço. Vocês também têm capacitação para fazer esse tipo de atividade. Então, é sempre importante que você, quando tem uma demanda, independente de seja um data center ou não, sempre procure um profissional. O profissional, ele é profissional daquela área justamente porque ele tem capacitação para te dar a melhor solução com o menor custo possível. E aí acaba sendo o estado da arte para aquela aplicação específica. Legal. Tá. Bob, você está muito caladinho. Agora essa vai para você. Poxa, estava tão bom assim. As pessoas, por exemplo, assim, eu vejo muito aquele jargão, né? Eu quero comprar uma furadeira para guardar no armário, mas na verdade ele quer comprar, não é uma furadeira e nem deixar ela guardada no armário, ele quer um furo na parede. Então, pensando nisso, se a gente faz essa relação com o data center, quando o cliente, a corporação ou o negócio está buscando um data center, qual que é a finalidade que ele está buscando ali? Então, até pegando um pouco do gancho aí do que o Tossi já falou, né? No final do dia, todo mundo que quer um data center, ele quer processar os dados, né? Trabalhar esses dados para ter insights. Então, acho que o item mais importante aí é processamento de dados. Como o Tossi falou lá atrás, não era data center, era processamento CPD, né? Centro de processamento de dados. O que importa são os dados, as informações que estão ali, como eu vou organizá-las, como eu vou me ajudar a tomar a decisão. Disponibilidade é um dos itens importantíssimos, né? Mas a gente não pode esquecer da segurança dos dados. Então, eu sempre pego esse gancho que normalmente as pessoas, puxa, eu vou para uma TIA 942 que pega um pouco da área de segurança, eu vou para um uptime que está muito preocupado com a disponibilidade, e a gente não pode esquecer que se eu perco a segurança, eu também perdi a disponibilidade.
né? E pior ainda, eu perdi as informações. Né? Isso é bem crítico para as empresas, dependendo do tamanho, inclusive, imagem, né? Imagina, vou dar um exemplo, um INSS ou algum órgão do governo que pede as informações de usuários, né? É bem complicado isso afeta muito, né? Então, é super importante você ter esse foco também na segurança, na disponibilidade. E a construção de um data center, né, eu tenho que pensar sempre em disponibilidade e segurança. Essas coisas estão, para mim, associadas. Que normalmente as pessoas esquecem da segurança. Normalmente pensam em disponibilidade Complementando, somente. né? Normalmente, Robert, um projeto de data center, o custo da infraestrutura física para abrigar a parte de ativos de TI, licenças de software, vai ficar aí em torno de 10 a 15% do investimento total. Sim, Então, por exemplo, num projeto de 50 milhões total, você vai gastar 6, 7 para construir estrutura física e o resto é praticamente só servidores, storage, ativos de rede, licenças e por aí vai. E há Então, muitos anos já existe, por exemplo, a família da ISO 27000, que já vem, já te dá esse site selection, quais os riscos que você precisa se eu preocupar, esqueci de como citar, você, 27 né? mil. É super importante como você faz o site selection, quais os riscos, como mitigá-los. Então, é super importante isso. E aí, nessa linha, por exemplo, a gente falar de disponibilidade e segurança. A gente tem as normas que vocês já citaram aí, falando um pouquinho disso tudo. Tem alguma, assim, a gente falou de Uptime, que tem uma certificação, a gente falou de Bix, tem uma certificação. Essas são as melhores referências do mercado? Ou a gente tem alguma outra referência que fala assim, não, o interessante é você mitigar ao máximo todos esses riscos, buscando uma solução que seja realmente comprovada para aquilo? Eu acho que assim, tudo começa com um gap analysis de onde você vai instalar seu data center. É um prédio multidisciplinar onde eu não tenho controle do que está ao redor do data center, tenho vários riscos que eu preciso mitigar. Então, a gente lista esses riscos, vê os controles que você consegue ter ou não, e aí você define qual a melhor solução. Né? Então, hoje existem soluções para mitigar desde os altos riscos, como não mitigar nada. Então, assim, na minha opinião, sempre começa com gap analysis para você determinar riscos e como mitigá-los. E aí a gente tem solução para os dois Para os caminhos. dois caminhos. Isso. Eu recentemente estava, semana retrasada, estava em visita com um cliente e ele queria construir um data center para um determinado propósito. E esse bate-papo era mais com o investidor e com o cara de engenharia e nessa conversa, que era uma primeira conversa, eu fiz uma pergunta que sempre tem que ser feita, que é principalmente assim, qual é a estratégia do seu negócio? O quanto que a área de TI, a área que vai prover os serviços, está aderente ao seu negócio. Porque, dependendo de qual for a estratégia do negócio, isso tem um impacto gigantesco na construção e no desenvolvimento do projeto, e até mesmo na seleção do local. Então, nos cursos que a gente dá na associação, o curso de projeto e construção, ele começa falando com análise do risco do negócio, Sem dúvida. com o foco de o quanto Sim. que a área de TI é importante para o seu negócio. Qual é o impacto que ela tem? Porque aí você vai ter uma justificativa de fazer maior investimento ou menor investimento para ter mais disponibilidade e mais segurança. Eu até diria que, veja, eu preciso ter disponibilidade e preciso guardar as informações. Se eu fizer um bom gap analysis e definir realmente o nível de proteção, eu vou garantir isso, né? E aí, normalmente, a gente sempre pensa, a gente recebe muita influência americana, né? Lá nos Estados Unidos, às vezes, o cara tem a topologia de ter 3 data centers, replicar os dados nos 3 data centers. Então, se eu perdi um, eu tenho mais 2 ainda para buscar. E nem sempre isso acontece no Brasil. O cara tem para ter um DR, puta, é um sufoco. Tá, cara- peraí, vamos fazer uma pausa. Você falou DR, o que é DR? Só porque tem gente que tá assistindo a gente que às vezes vai Ok. pegar essa sopinha de letrinhas, né? Um disaster recovery, um site que, se eu perder meu site principal, eu tenho um site secundário, e aí tem lá, pode ser um cold site, que assim, ele está a infra preparada para eu pegar os equipamentos do meu site principal
e levar para esse site e ativá-lo, e eu posso ter um site ativo, né? E até um intermediário que eu tenho parte dos equipamentos replicados e outros não. Tudo depende do nível de investimento que você vai ter que Exato. ter e da topologia da que você está topologia. desenhando. É. Vias de regra, nós aqui da América Latina, né, América do Sul, não temos dinheiro sobrando, investimentos. Então, assim, no máximo nós temos um site principal, É, mais ou menos, né? hoje a gente vê, por exemplo, a administração pública ainda tem diversos órgãos de todas as instâncias da administração pública que ainda não tem nenhum site principal bem resolvido. Adequado, né? Outras já têm uma estrutura muito mais profissional. Então, estruturas replicadas, sites ativo-ativo, nem que seja um ativo-ativo dos serviços essenciais. Então, assim, existe essa possibilidade, só que o investimento é sempre muito alto. Então, eu falei anteriormente que projeto de 50 milhões para você construir um data center com enterprise completo, se você for fazer um DR, você vai colocar aí no mínimo mais uns 20 milhões. Eu acho que assim, você acaba gastando muito mais até na Exato. infra e na TI, né? Na TI, claro. Você tem que replicar, você né? replica tudo. Então, aí, assim, você tem 3 tipos: cold, warm ou hot site. O hot é tudo replicado. Tudo replicado. Então é uma fortuna. O warm, você replica a parte. Então, normalmente, no Brasil, o pessoal faz mais um cold site e tudo mais. Mas é difícil ainda ter pessoas com principalmente governo, é muito difícil. Difícil. E ainda acaba investindo um pouco mais na melhoria de uma infraestrutura. E normalmente é engraçado, né, que esse investimento sempre vem demandado por um sinistro. Sim. Ou uma queda, ou, por exemplo, um problema de refrigeração, um ar-condicionado que deu problema, ou dá problema recorrente. Por exemplo, eu atendi um cliente outro dia, o ano passado, que ele tinha comprado um pacote de servidores, ele perdeu mais da metade dos servidores, porque tinha uma janela na sala, choveu, quebrou a janela, chuva de pedra, quebrou a janela e molhou metade dos servidores. E aí o foi tudo investimento pro dele? lixo. Recentemente, Alguns milhões em servidores. há 2 anos, em final de 22, nós tivemos aí um dos acidentes mais sérios aqui no Brasil, num data center de uma Secretaria de Segurança Pública, onde o edifício pegou fogo, foi um incêndio de grandes proporções e colapsou o edifício, o centro de edifício colapsou. Foi bem sério esse incêndio, bem agressivo. E tinha um data center feito por nós, com os devidos níveis de proteção, onde dias depois, quando o bombeiro liberou, e só liberou a nossa equipe para entrar, nós conseguimos remover todos os equipamentos que estavam lá de TI e ativá-los num quartel próximo. Assim, o ganho que essa empresa teve é absurdo. Primeiro que não perdeu nenhuma informação. Segundo que voltou à normalidade sem ter um site, um backup site, em dias, né? 5, 6 dias depois, entendeu? Então, assim, Muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Por um evento dessa E se você proporção. pensar a nível de Secretaria de Segurança Pública, onde é responsável pelos serviços básicos do tipo 190, né? E você perder esse serviço, porque está tudo lá no data center, o impacto é muito grande para a população. Bom, vocês estão falando uma coisa então que é interessante, assim, a gente se preocupa muitas vezes, assim, e até as certificações elas buscam muito a disponibilidade. Então eu tenho 2 geradores, eu tenho 2 UPSs, enfim, eu penso muito na infraestrutura. Mas quando eu penso no investimento que eu estou fazendo ali dentro, essa parte de segurança ela garante que aquele investimento ali vai estar também protegido. Nesse sentido, assim, eu lembro assim muito da questão do LEED, por exemplo. O LEED, você certifica a edificação, então você fez um alto investimento ali naquela implantação e às vezes um segundo ano, às vezes o prédio não está rodando daquela mesma forma que ele foi projetado para fazer e que ele foi construído muitas vezes. Então, assim, a gente faz um alto investimento nessa implantação. E aí, você tem um sinistro desse, tem que ter alguém aqui operando isso para garantir que isso vai funcionar. Como é que é esse processo de garantir essa... Eu construí, beleza, fechei a chave, largo e vou embora, e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, acontece alguma coisa, eu tenho essa garantia de construção? Seria
muito daquela questão, né? Eu não tenho furadeira em casa, né? Ou eu tenho várias furadeiras em casa. Mas se eu pensar assim, eu vou comprar uma nova furadeira, eu coloco aquele seguro estendido ou não coloco aquele seguro estendido? Então seria mais ou menos essa ideia, assim, como é que eu garanto que aquele produto que eu comprei, ele vai funcionar adequadamente? Então, acho que isso é legal, é o que a gente chama de certificações, né? Eu acho que até para dirimir todas essas dúvidas que existem no mercado, né? Existe um organismo internacional que é o IAF, International Accreditation Forum, que é a associação de signatários, todos os países, a maioria dos países, não todos, tem um signatário. No nosso caso aqui, o Inmetro é um dos signatários do IAF. Então, são membros que criou procedimentos padronizados para fazer certificações de produtos, de soluções. O que a certificação te garante? É uma terceira parte auditando o seu processo de fabricação, seu processo de instalação, né? E garante que aquele produto foi fabricado, está instalado, está em funcionamento de acordo com os requisitos das normas, né? Então, é uma garantia que vá funcionar adequadamente. E é uma terceira parte falando, né? É muito complicado você fazer, no meu ponto de vista, você como usuário, muitas vezes, você não tem o domínio de todas as matérias. Você pegar a área de TI, não são normalmente engenheiros de infraestrutura acostumados, né, a saber diferenciar um Tier 3, um Tier 2, um Tier 4, né, falando só de disponibilidade. Quando vai para a área de segurança, pior ainda. São poucas pessoas que conhecem e que têm domínio dessa matéria. Então, ele não sabe diferenciar as várias soluções do mercado. Então, ele acaba aceitando ou comprando a famosa frase, né, gato por lebre. Uhum. Quando você exige certificação, você tem esse, vamos dizer, um seguro, esse aval de especialistas avaliar um produto. Então, ele equaliza até uma licitação, na minha opinião, porque as empresas certificadas estão todas equalizadas. Sim. Né? Todas atendem à norma. E aí você faz, aí sim, uma disputa por preço, né? Essa é a ideia até de certificação também. Mas a régua do produto está definida ali. Mas a régua está Exatamente. definida, né? A qualidade do produto e aquilo que você espera, né? Eu sempre espero comprar algo que me atenda, né? E não, puxa, um Kinder Ovo, né? Ou como o alemão fala, Überraschung. Né? Überraschung é Kinder Ovo, aí a surpresinha, né? Pô, não posso ter isso. E é importante, né, Bob? A terceira parte, a entidade da terceira parte. Porque a terceira parte, ela é neutra. Exatamente. Então, é um auditor que certifica todo o processo e ele está acompanhando, ele está falando, não, esse produto está exatamente de acordo, atendendo todos os requerimentos de tal norma. Isso deveria ser, a gente deveria usar a certificação para tudo, até na vida pessoal. Sem dúvida. Então, assim, eu vou comprar o selo Procel é um Uhum. exemplo. Então, se eu pego um selo, uma TV ou um eletrodoméstico que tem um selo Procel que de um determinado nível de eficiência energética, aquilo é uma terceira parte dizendo, olha, esse produto atende a essas características. Sim. Então, é a garantia de performance. A maioria dos produtos eletrônicos que você compra tem certificações. Nos Estados Unidos, ninguém vende nada sem certificação. Você comprou um computador ou qualquer produto eletrônico, vai ter lá uma certificação, normalmente o L. O L, exato. Né? Então, assim, tem lá a certificação que garante que aquele produto atende aos requisitos mínimos daquele tipo de produto. Como na Europa tem o selo, o CE, que atende a toda a comunidade europeia. Então, você comprou um laptop, você vai virar atrás, lá tem o CE. Significa que ele foi testado para todas as normas de laptop e ele atende o requerimento da CE. Daquele mercado. É uma garantia que o que você está comprando, ele tem aquela funcionalidade específica. No final, no verso do microfone aqui, eu estou vendo, tem um CE e tem o K e acho que tem até o L. Então, aqui a gente está vendo, né, que esse produto é um produto que ele atende a todos os requisitos definidos por essas normas. E é isso que é legal, né? Quando você pega e você tem uma certificação reconhecida pelo IAF, como são, né? Essas aí, tem sempre o signatário por trás. Isso. Então, isso vale para todos os países. Então, você está vendendo na Europa, tem a CE, você sabe que está garantido conforme as normas europeias. Tem a UL, então está garantido para as normas americanas, né? Então, assim, é uma garantia absurda isso.
Eu acho que facilita também, até na questão que você falou de licitação. Então, assim, a régua é esse produto. Qual deles? O que atende isso aqui, Exato. independente de qual é. Exato. Perfeito. E aí o que eu quero garantir não é aquela questão, né? Que a gente fica brincando muito, né? Tipo, não é o pai falando que o filho é bonito. Sem Às dúvida. vezes é o filho indo para uma revista, uma capa de revista e outras pessoas chancelando aquilo. Sem dúvida. Eu até, assim, infelizmente, nós brasileiros não temos uma cultura, primeiro, de exigir certificação, né? E, infelizmente, também nossa cultura é sempre de tentar burlar as regras, né? Achar um caminho. Então, assim, sem citar nomes, mas existem, por exemplo, certificações de tiers para projetos. Então, o cara vai lá, certificou um tier, seja lá 3, 4, eu posso certificar um tier 4 do projeto. Então, o projeto é o papel. Aí eu vou e faço uma instalação distinta. Posso fazer faltando equipamentos. Eu não certifiquei a instalação. E aí eu vendo que meu projeto é tier 3 Exato. ou tier 4. E eu não estou mentindo. É um jogo de palavras. O brasileiro é campeão em fazer isso, né? E aí o cara que está comprando, ele acredita naquilo. Porque muitas vezes não tem o conhecimento profundo e muitas vezes não tem nem como verificar se realmente a instalação está de acordo com o projeto, né? Então, é complicado. É um Por trabalho. isso que a certificação, você exigir a certificação de uma terceira parte adequada, é o melhor dos mundos. E esse processo é um processo que na associação a gente bate muito, que é o seguinte: o mercado precisa de conhecimento. Porque a nossa área de data center é uma área multidisciplinar. Então a gente pega uma instalação de data center, eu tenho ali técnicas de arquitetura, de construção civil, de estrutura, de elétrica, de mecânica, termomecânica, tenho conectividade, sistemas de segurança. Então, são muito poucos os profissionais que estão trabalhando nesse mercado que conhecem todas as disciplinas. Nós, no mercado de infraestrutura. Imagina um processo de aquisição que está sendo gestionado por uma pessoa de TI, que ele entende muito de servidor, de storage, de soluções de hiperconvergência, dados, de virtualização. Eu brinco que é o pessoal do bit e do byte. E nós somos do ampere, do quiloampere, do quilowatt. Sim, sim. Então, são mundos distintos onde a educação para esse mercado como um todo é o que vai ensinar a esse público a ter um discernimento melhor do que de como comprar bons processos, de como comprar boas instalações. Infelizmente, as universidades não preparam os engenheiros para essa área, né? Mas, Bob, é um trabalho, por exemplo, a associação acabou de assinar um convênio com uma universidade. E é a história do ovo ou a galinha. Sim. Por quê? A universidade não conhece esse mercado porque não tem demanda por parte dos alunos, ou os alunos não conhecem Então, eu vou te contar um pouco da que o minha mercado... experiência em 2004, por aí. 2003, 2004, a gente foi para a Poli, USP, e tinha dentro do curso de tecnologia, nós criamos uma matéria de infra, para dar o básico para ele. Eu dei aula lá, o Borsoi, que também é conhecido no mercado, também deu aula e tudo mais. E a gente sentia uma dificuldade na própria engenharia do pessoal vir nas aulas. Os caras não queriam ir para essa aula. O cara achava que não era... Espero que hoje tenha mudado. Isso em 2004. 2004. Não, hoje está até pior. Porque os alunos de engenharia, eles não querem ir para a parte do hard. Então. Ele quer ficar na parte do software, ele quer ir para a parte de mais tecnologia. Então, você pega as especialidades de engenharia industrial, como a mecânica, como elétrica, eletrônica, não existe uma boa vontade por parte dos alunos de ingressar nesse mercado. Então, o pessoal da engenharia, os novos aí, por favor, venham para essa área. Nós estamos precisando de gente. Mercado carente, né? Falta, é mercado carente. Falar, assim, são dados e não são dados só aqui do Brasil, tá? O ano passado, o governo federal lançou uma pesquisa e um dos principais gaps do mercado, de crescimento do mercado, é a falta de mão de obra. Sim. Na Espanha, nos mercados europeus, aproximadamente 50% do mercado, dos profissionais do mercado, saem do mercado em 3 anos. E não está tendo reposição. É um problema global, porque esse mercado cresceu de forma muito rápida.
E as universidades não acompanham porque não sabem que esse mercado existe. Quem transfere conhecimento para o mercado são os fabricantes. Exatamente. Só que cada fabricante transmite conhecimento do seu produto específico. E quem que junta tudo isso e Não tem consegue uma visão colocar? generalista. É esse o trabalho que a gente está tentando fazer. E aí o data center em si, ele tem que funcionar dessa forma generalista, né? Claro, Não tem Não como tem eu... jeito, é Ah, muito eu sou... disciplinar, né? Não. Você tem que ter essa visão. Não tem como. É o cara chegar com uma hiperconvergência para instalar Senão dentro do data center e não tem nada ali aquilo que eu te pronto. falei, Exato. né? Você comprou um Tier 4, né? Que é o mais alto nível de disponibilidade hoje definido no mercado. E aí, por qualquer tipo de falha na segurança ou até de operação, você derruba o data center. Foi tudo pro espaço. Foi tudo para o espaço. Você investiu fortunas É. e Não teve tem garantia, equipe. né? É. Acho que os maiores índices de queda, né, de paralisação do data center é falha humana. A grande maioria. E a gente falou de DR, que o Bob explicou muito bem. A gente tem aquelas questões de site backup, edge compute, computação de borda, né? Nesse mercado também, nessas pontas diferentes, vamos colocar assim, de aplicação, a gente também precisa se preocupar com essa proteção física? Sem dúvida. É sempre um data center, né? Não importa a letrinha que tiver antes, um edge, um cloud, né? Sempre é um data center e sempre vai ser definido conforme nós falamos. Qual é o nível de risco que tem e qual a topologia que você está instalando. E aí, se a gente pensar nisso, é sempre o mesmo produto ou são produtos distintos para cada uma dessas aplicações? A gente tem níveis de proteções diferentes em função dos riscos, mas é sempre o mesmo produto. Vamos dizer assim, a arquitetura da solução é sempre pensada do que vale para o Hyperscape, para o Colocation, vale também para um on-premise, ou vale até para um Edge. Sem dúvida. Então, assim, eu tenho uma aplicação de Edge que não é 7x24. Não é tão disponível. Você pode diminuir um pouco, porque você vai diminuir o nível do seu investimento. Mas também é uma instalação que está mais sujeita à falha. Então, é aquilo, é ver qual é o propósito daquela instalação. Mas, sendo de missão crítica, os conceitos são praticamente todos iguais. Legal. Como eu comentei, eu estou nessa área, né, desde a década de 90 e os data centers modulares, desde essa época a gente já defendia. Né? Tem muitas vantagens, redução de time to market em torno de 40%, redução do TCO em torno de 30%. Então, tanto o tempo para você colocar em funcionamento como do custo, né, falando numa linguagem mais básica, você tem grandes vantagens e ganhos, né? E você vê, desde a década de 90, agora começou a esquentar e a turma entender o conceito de data centers modulares, entender essa velocidade, né, e essas vantagens, e aí agora começou a pegar mais forte, entendeu? Então, nunca, já como o Tossi falou, também viveu essa fase do mainframe refrigerado a água, aí sumiu refrigeração a água, veio baixa plataforma, putz, agora alta densidade, baixa densidade, tudo é cíclico, e a gente vê voltar tudo de novo, né? Então, volta a água, volta immersion cooling, então assim... Legal, vamos lá, a gente está caminhando para o final. E eu acho caminhando para o Kinder Ovo. Caminhando, vai ter as surpresinhas lá. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, até por conta de vocês estarem aqui e também da Edify, né? Eu brinco que é a hora do jabá, né? Agora é a hora do jabá. Como é que tá essa produção? A gente está produzindo essa solução no Brasil, fora do Brasil? A gente está atendendo o mercado como com essas soluções que a Edify hoje está entregando? Legal. A gente tem uma parceria mais de 35 anos com a Alemanha, onde nós produzimos aqui no Brasil para atender o mercado americano e a Alemanha tinha produção na Europa para atender todo o restante do mercado. No final de 22, a gente acabou conversando com eles e nós trouxemos toda a produção para o Brasil. Então, a gente é responsável por fabricar esses produtos modulares a todas as famílias. Então, desde da parte de proteção de rack, então a gente tem soluções para rack, soluções containerizadas e soluções de salas, né? Todas essas soluções nós produzimos no Brasil para atender o mercado inteiro global.
Temos várias distribuições, tanto é que eu acho nossa receita atual, a maior parte vem de fora. Né? Tem um Então, percentual, Bob? mais ou menos 70% da Tá indo pra receita fora. está indo para fora. Muito Europa, atacando bastante lá. Tivemos muitas vendas também para a Ásia e bem interessante. Importante, né, dizer, Bob, que a Edify é uma empresa que praticamente está indo para o mercado desde janeiro desse ano. Janeiro não, Como né? Desde Edify, de outubro. Quando foi o outubro, spin-off? novembro, Outu- dezembro praticamente, desde finalizamos dezembro que foi Nós anunciamos em finalizado outubro e finalizamos em o dezembro. spin-off. Então, era a antiga a Edify se chamava Cismetal e ela praticamente tinha dois clientes. Então, a Rital, né, um Sim. cliente global, e A Green. a Green. E desde dezembro ela está com uma estratégia nova indo direto para o mercado. Nós fizemos um spin-off, saímos do grupo da Green 4T, fomos agora independentes e fomos para o mercado. E indo num modelo diferente, indo construindo parcerias, construindo um modelo de distribuição, de canal. Então é um formato diferente, né? Então, assim, agora a gente está indo, eu espero que logo, logo a gente supere com o mercado nacional a parte de exportação e também que a exportação vai crescendo na mesma proporção. E eu acho que é importante, né, também falar uma coisa que você tocou bem. Essa venda para o mercado internacional pode parecer besteira, mas assim, vocês não têm noção o que eu recebo de auditoria dos alemães. Né? Eu vou para vender na Europa, eu tenho auditoria dos alemães. Para vender na Ásia, eu tenho auditoria do pessoal da Ásia. Para vender na África, que já vendemos, mesma coisa. Então, eu sofro diferentes auditorias para ter as devidas certificações para poder vender naquele mercado, além do Brasil. Né? E é uma garantia que o produto vai funcionar como ele está sendo Exatamente, projetado para fazer. Exatamente. Legal. A gente falou muito aqui desse produto. E aí, como é que a gente faz para conhecer? Quero tocar nesse negócio, né? Isso é de comer ou é de beber, né? Ó, legal, deixa aqui um convite. Nós vamos estar fazendo um evento juntos, que é o Infra, dia 4 e 5 de junho, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Então vocês estão todos convidados para visitar o stand da Orion. Vai ter lá o produto exposto, vocês vão poder conhecer, aprender um pouco mais, olhar e tirar todas as dúvidas. Deixo aqui também, através da Orion ou conosco diretamente, contatando o TOSS, tá? Fazer uma visita na fábrica guiada, acho que é super importante, bem legal. E estamos à disposição. Aí, gente, já foram dois, hein? Dois produtinhos aí que a gente entregou agora no final. Então, assim, a gente tem o evento da Infra, 4 e 5 de junho. Vai ser no Expo Center Norte. A gente vai estar com o produto instalado no nosso stand. Quem quiser conhecer, pode ir lá. A gente vai receber, vai ter um café, vai ter um guarascoito, né? Como a gente brinca muito. A visita na fábrica, aí eu peço a produção aí para colocar o link aqui embaixo para você se inscrever. A gente consegue agendar, fazer essa visita na fábrica, que vão ter diversos outros produtos lá também para conhecer e conhecer às vezes até essa questão da certificação do processo fabril, Sim. que é muito complexo, né? E aí eu queria abrir para vocês agora, palavras finais. Vamos inverter agora, porque o A já falou muito. O L agora. Palavras finais, Tossi. Bom, de novo, mais uma vez agradecer. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o mercado. Então, assim, quando a gente consegue levar uma mensagem para o mercado, isso é muito bom, porque, queira ou não, a gente está transferindo conhecimento. E o mercado que tem conhecimento é um mercado que ele flui de uma maneira melhor. Sem dúvida. Então, assim, mais uma coisa, fazer um jabazinho também da associação, né? Eu falei da associação, não sei se todos sabem, mas já faz desde 2020 que existe a Associação Brasileira de Data Center, que é uma associação sem fins lucrativos, é uma org, do qual eu faço parte da diretoria, ministro alguns cursos também. Então, se vocês quiserem conhecer mais esse mercado, participar, ser mais ativos, é só acessar o www.datacenter.org.br, e lá é o site e traz mais informações. E a gente promove uma série de eventos, cursos online, curso EAD. Hoje mesmo vai ter um evento de tendências que a gente vai discutir o impacto da inteligência artificial no mercado de data center. Então a gente está procurando sempre trazer o que o mercado não tem onde ouvir, a gente procura dar voz para esse conhecimento, tá? Então venham se associar, que vai ser muito bom para vocês. Legal. Excelente. Eu também gostaria de agradecer bastante aí o convite, né?
Temos uma parceria de muitos anos que a gente já se conhece. E a Edify está com as portas abertas aí para quem quiser nos visitar. Procurem o pessoal da Orion. Vamos juntos lá conhecer e vamos difundir cada vez mais, compartilhar os nossos conhecimentos. Essa é a ideia. Legal demais. Eu que agradeço vocês por terem vindo. Para mim foi uma honra, assim, sem palavras, estar com vocês aqui nesse episódio. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Os links vão estar aí. Se a produção não fizer, vocês podem... Tô olhando aqui para a produção, tá? Podem puxar a orelha aí, manda reclamação. A gente tem ouvidoria, tem um canal de denúncia, fica tranquilo, tá? Tá ouvindo? Produção. Então a gente fica muito feliz por vocês terem assistido o terceiro. Eu falei que eram 3, né? Então vocês vão ter que curtir, compartilhar, e quem fizer isso, a gente vai mandar um link de um formulário bem legal de tudo que a gente discutiu aqui para levantar essa lebre de pontos que às vezes vocês não têm atenção. Muito obrigado e até o próximo episódio. Legal. Obrigado. Muito obrigado.